Estou tentando gravar e ele está rodando, rodando. Opa, começou. Então, pessoal, agora estamos dando início a uma aula gravada. Vamos conversar sobre essa passagem do Império Romano, tá? Do final do Império Romano para o começo da Idade Média, onde a gente vai ter um percurso com uma presença forte de povos bárbaros. Nós vamos falar de muitos nomes. E aí eu queria pedir a vocês, com carinho, que não se preocupassem tanto. Professor, eu não entendi, teve um nome que me escapou, e se eu não souber quem é aquele povo? Não é o foco. O foco é você entender entender que nesse processo os bárbaros podem ser muito bárbaros. Né? Então, a ideia é a gente entender a lógica, a dinâmica desse processo, e a gente entendendo essa dinâmica é o suficiente para esse momento. E é isso que, digamos assim, os conhecimentos postos, os que você vai estar mais para frente, vai depender. Vocês vão perceber que é fácil de entender, mas é muita informação. Então, vocês fiquem tranquilos, a coisa vai evoluindo paulatinamente. Mas antes de focar mesmo nessa passagem, eu queria fazer uma troca cultural com vocês. Eu queria mostrar, eu acredito que o professor tenha falado, o professor Felipe, de uma estrutura arquitetônica muito importante do Império Romano, que é o Coliseu. Coliseu o Coliseu é aquela arena, né? É um lugar em que havia lutas de gladiadores, espetáculos de teatro. O Coliseu, inclusive, se você olhar de cima, né? O Coliseu ele conseguiu encher o Coliseu de água, colocar barcos e simular batalhas navais no Coliseu. Então, é uma obra arquitetônica impressionante da Roma Antiga. Só que o Coliseu ele é uma arena de Roma. Geralmente, as cidades grandes romanas, cada uma tinha a sua arena. Por que a gente fala tanto do Coliseu? O Coliseu aparece na televisão. Porque Roma era a maior cidade do Império Romano. Então, a maior arena estava na capital. Geralmente, as capitais elas têm obras maiores. Né? E nessas outras arenas que a gente vai observar, vocês vão ver que em várias cidades a gente tem outras arenas romanas. Os romanos sempre construíram arenas em cidades grandes para poder fazer seus eventos municipais. Eu acho que amanhã é feriado Afogado da Engazeira, então talvez tenha algum evento na cidade. A pandemia não está permitindo, né? Mas em períodos normais você teria um evento na cidade. Em uma cidade romana, esse evento aconteceria na arena. Então é importante a gente conhecer um pouco dessas arenas e perceber que o Império Romano está meio que no mundo mediterrâneo como um todo. Então, sem mais delongas, deixa eu dividir umas imagens com vocês, só para ilustrar essas arenas. Depois a gente vai propriamente ao conhecimento romano. Tá certo? E essas arenas, elas falam por si. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui, só um momento. Beleza, foi compartilhado. Vou pegar aqui a imagem. Ok. Então, pessoal, acho que aqui vocês estão conseguindo ver, né, a imagem. Isso aqui é uma cidade que fica no sul da França, chamada Arles. Tá? Escreve Arles, a escrita é Arles, mas a pronúncia é Arles, porque em francês, muitas palavras em francês você não pronuncia a última consoante. Então, Arles, você tem essa arena aqui, que acho que vocês conseguem ver, né? E é interessante que próximo à arena você tem um anfiteatro. O anfiteatro ele tem uma estrutura de semicírculo. É um círculo partido ao meio, um bolo partido ao meio, uma pizza partida ao meio. Já a arena são as duas metades juntas. Né? Essa é uma arena que fica na cidade de Arles, no sul da França. Eu tenho mais detalhes dessa arena, vamos acompanhar aqui, por favor. Uma visão da entrada da arena à noite. Né? Veja que ela já está bastante comprometida, né? Não é naquela grande arena como a arena do Coliseu. Você vê que ela já teve uma estrutura um pouco destruída, um pouco comprometida, porque essa arena tem o quê? 2.000 anos. Né? Pouco mais que 2.000 anos. Mas ainda guarda um pouco da sua grandiosidade. E aí temos até uns eventos
que acontecem mesmo hoje, né, mesmo agora no século XXI, dentro dessa mesma arena. Você tem um evento aqui teatral, né, de jogos, acontecendo dentro ainda da arena romana. Né, para você ver que é uma coisa interessante que essas obras, mesmo sendo da antiguidade, algumas delas ainda guardam funcionalidade, ainda são usadas no período contemporâneo. Né? A gente, às vezes, faz uma... Não é estranho a gente ver um prefeito calçar uma rua e depois de 2 invernos tem que fazer a rua de novo, refazer, porque quebrou, porque deu problema, porque o paralelepípedo saiu do lugar. E aqui não. O prefeito fez há 2000 anos e ainda está sendo usado. Essa é uma outra arena muito mais comprometida, essa fica na Espanha, no sul da Espanha, em Mérida. Mas você tem a estrutura aqui dupla, ó, as duas meias-luas. Tem essa parte, esse buraco aqui mais central, que seria onde ficaria os gladiadores, leões, ficariam presos aqui embaixo, e quando eles fossem atuar, eles subiriam, iriam para a parte de cima. Né? Não sei se vocês viram, teve um filme da Marvel chamado Thor Ragnarok. Quem viu esse filme, nesse filme também se tem essa estrutura de arena, né, em que o gladiador fica escondido e as portas se abrem para ele lutar no momento que ele precisa aparecer. Então isso é uma coisa que já vem dos romanos. Né? Ó, Sérgio viu o filme, gostou, que o Thor leva uma pisa pesada do Hulk, né? Depois eles conseguem se refazer. Mas é interessante essa ideia da arena como um lugar de combate. Né? Mas lembrando que não era só para isso. Né? Também havia espetáculos teatrais, mas muitos cristãos também morreram em arenas como essa, sendo lançados para combater leões. Mas a pessoa desarmada combatendo leão, combatendo urso. Felizmente, no começo, o cristianismo foi bastante perseguido pelos romanos. E depois se torna a religião dos romanos. É interessante, ele começa com uma religião perseguida e conclui com uma religião dominante. Essa história do cristianismo é algo muito interessante para a gente observar. Que um turista fazendo uma foto nessa arena de Mérida. Deixa eu só lembrar uma coisa, até que horas vai essa aula? Até 4h15, tá certo. Um pouquinho mais de uma hora. Agora a gente já está em outro país. Lindo, eu nunca fui, mas é lindo. Me perdoem quem não foi ainda como eu, mas eu acho esse lugar lindo. Essa foto, assim, eu fico fascinado. Esse lugar aqui é a Croácia, que é um país europeu com características escandinavas. Né? A pessoa é bem clarinho, do olho azul. E aqui é o mar Mediterrâneo. Né? E essa é uma cidade chamada Pula. Pula. Em Pula, a gente tem essa arena aqui, que está bastante comprometida por dentro e bem intacta por fora. Né? Ela é um caso bem interessante. Ô, Francisco, se incomoda de ter demorado para sair de Afogado, não, porque veja só, eu sou de uma cidade chamada Camaragibe. Eu saí de Camaragibe mais ou menos. Comecei a sair de Camaragibe quando eu tinha 25 anos. Eu acho que você não tem 25 anos ainda, então está um pouco perdoado, né, digamos assim. Desculpa, é que meu telefone tocou, eu preciso informar uma pessoa que isso aconteceu. Deixa eu minimizar aqui. Pronto. Resolvido. Voltando. Sim, então eu demorei muito tempo para sair de casa. Viu? Muito tempo mesmo. Mas também depois comecei a sair, comecei a estudar, comecei a fazer mestrado, depois fiz doutorado, aí eu consegui até estudar um ano, estudei um ano na Itália, que foi muito importante na minha formação. Mas isso sem dinheiro, só com financiamento do governo. Né? Então, da mesma forma que existe aí no IF, tem umas bolsas de auxílio permanência, que alguns de vocês devem receber, eu recebi bolsa também, foi isso que me permitiu viajar um pouquinho. Mas vamos embora. Então vamos ver essa arena mais de perto. Olha que coisa linda. Né? E o lugar continua demonstrando sua grandeza, sua beleza. Né? Seguir. Tem um show que acontece aqui à noite, eu consegui uma imagem na internet que eu achei bem bacana. Olha ela vista, né, da rua, veja da rua, isso aqui uma espécie de asfalto, né? E você tem aqui a arena um pouco mais funda, né? Você vê que as pessoas têm que descer para entrar. Mas vamos seguir. Mas ela está bem intacta, né? Essa casca, digamos, essa parte mais externa da arena está bem intacta. E ainda ocorrem eventos dentro da arena, como se a arena continuasse ainda
sendo uma arena, funcionando como arena. Os romanos eles tiveram muito destaque na construção de arena, mas também na construção de estradas, que são muito famosas a construção de estradas pelos romanos. É tanto que as pessoas costumam dizer que quem tem boca vai a Roma. Esse ditado não foi inventado no Brasil, esse ditado é europeu. Por quê? Você chega numa rua. Quem fez a rua foram os romanos. Então a rua, uma das pontas da rua está em Roma. Então é só você chegar na rua e perguntar, olha, Roma é para que lado? Para esse ou para esse? A pessoa vai dizer, para esse. Então você vai, ou para aquele. Né? Então, todas as estradas romanas, de algum modo, elas chegam em Roma. Então, quem tem boca, chegou na estrada, só perguntar, como é que eu vou para Roma? Faça uma excursão, como o Vitória está dizendo aí. Vamos fazer uma excursão para Roma. É só achar a estrada certa e seguir. E eles tinham uma coisa interessante, Vitória, que eles criavam a estrada, né? Tinha estrada, e eles saíam plantando pinheiros das duas margens da estrada. As duas margens da estrada cheias de árvore. Para quê? Para que o percurso se tornasse mais agradável. Você imagina você viajar no verão, na sombra, numa estrada que ela está toda magiada de árvore. Então fica bem tranquilo caminhar. O cavalo sente menos sede, a pessoa sente menos sede e consegue fazer um percurso muito maior. É muito mais agradável viajar na sombra do que viajar ao sol. Quem vai para o Campos Afogados deve lembrar que quando você sai a pé do centro da cidade para ir para o Campos Afogados, é pesado. Quem já foi, que foi fazer matrícula, quem teve a chance de ir a pé até o campus, sabe que aquele retão de asfalto ali, você tem a calçada, mas fica quente. Né? De umas 9 da manhã até 4 da tarde, para andar a pé ali, é fogo. Como diz uma amiga minha, só Jesus na causa. Né? É muito quente. Então, se fosse ladeado, se o pessoal lembrasse da tática romana e plantasse um monte de árvores nas margens daquela estrada, ficaria muito melhor o acesso. Né? Mas a gente nem sempre aprende com o passado. Essa é a última, acho que eu vou mostrar, que é uma arena que fica em Verona, que é a cidade lá famosa de Romeu e Julieta, né, que tem a casa de Julieta, tem a casa de Romeu. Essa arena aqui, ela tá, acho que está em melhor estado. Todas as estradas levam a Roma. Ellen, todas as estradas levam a Roma. Está perguntando aqui no chat. E deixa eu mostrar essa arena um pouco mais de perto. Veja que já tem umas coisas aqui azul, vermelho, branco. Isso aqui são cadeiras e as pessoas vão assistir uma ópera. Essa arena aqui de Verona é famosa na primavera e no verão, mas muito mais na primavera. Eles fazem espetáculos de ópera aqui. Inclusive tem uma ópera famosa chamada Aida, que essa ópera ela tem temas egípcios. Então, quando a ópera acontece, eles trazem animais da África para participar do espetáculo. Então, eles trazem, mas claro, animais herbívoros, né? Eles trazem, às vezes, elefante, né? Trazem animais, camelos, para o espetáculo. Olha como fica durante o espetáculo. É belíssimo. É uma coisa surpreendente. Né? Eu não tive a oportunidade de assistir a uma peça, não, mas pelo que eu vejo na internet, é uma coisa fora de série. Sem contar que a acústica é muito boa. Você está num lugar, né, fechado, circundado aqui. É como se você fosse para um estádio de futebol assistir uma ópera. Como ela fica aí antes de começar o espetáculo. Vê que tem as cadeiras lá embaixo, tem a arquibancada de pedra, que o pessoal ainda senta, que é a arquibancada romana, e aqui na parte mais inferior as pessoas também usam, né? Mas aqui é para quem tem mais dinheiro, né? Sentar numa cadeira confortável. Quem não tem, senta no tijolo mesmo. Quem é pobre feito eu, fica no tijolo aqui em cima, mas assiste do mesmo jeito. Né? Bem, eu acho que aqui a gente termina, aqui já é outra coisa, a gente termina a conversa sobre as arenas. Meu amigo Sérgio, eu estimo que aqui a gente consegue reunir mais ou menos umas 10 mil pessoas. Sim, sim, Francisco. Os estádios que a gente tem hoje no mundo, Maracanã, estádios de jogo de tênis, quadras de basquete, a origem são as arenas romanas. Tá? Por isso que essa ideia, pode ver que sempre que a gente vai ver na televisão um estádio, uma quadra, o jogo acontece na área mais baixa, ao centro, e todo mundo assiste numa área escalonada que fica nas laterais ou circunda toda a quadra. Né? Isso vale para a quadra de uma escola e isso vale para o Maracanã. É uma lógica que vem da tradição romana.
muitas coisas de arquitetura que a gente tem hoje, nossa lógica até de quarteirão, de como definir uma cidade, como estruturar uma cidade, a gente tem muita herança dos romanos, mais do que a gente possa imaginar. Quem sai aí em Afogados, for para a barragem de Brotas, ou quem em Guaraci também for visitar a barragem, quem em Gazeira também tem uma barragem importante, né? Então, quem viu uma barragem está vendo uma coisa que tem herança dos romanos. Toda a nossa tradição arquitetônica tem origem com os romanos. Seja na construção de obras públicas, seja na construção de obras particulares, como casa, mansão, fazenda, ou estrada, barragem, ponte. Ponte, então, nem se fala. É difícil imaginar uma ponte que não tenha alguma ligação com essa tradição romana. Tá certo? E história não é só a gente aprender o nome das pessoas, mas entender essa dinâmica desse processo civilizacional, né, que vai acompanhando desde a antiguidade até a modernidade. É importante que a gente veja um prédio hoje e perceba aqui ali, ó, isso aqui tem coisa dos romanos, isso aqui tem coisa que veio do Japão, isso aqui, né? A gente consegue identificar essas coisas. Por quê? Um bom estudo de história. Mas vamos lá, vamos para passar essa parte cultural, vamos pegar um pouco agora os eventos dessa migração do Império Romano para a Idade Média. Só um momentinho. Então vamos lá falar um pouquinho desse final de civilização romana. Aqui é o próprio Coliseu, que eu sei que vocês já ouviram falar, já tiveram, acredito que o Felipe tenha falado dele para vocês, eu falei um pouquinho, né, que essa seria a principal arena do Império Romano, né? Aqui tem o Fórum Romano, que é uma rua que era o centro da cidade, né? Hoje, quando a gente pensa no Fórum, a gente pensa num lugar que o pessoal adulto vai para botar alguém na justiça, casais precisam se separar, presos vão responder ao seu julgamento, né? É um lugar geralmente que é muito ligado ao poder judiciário, o Fórum. Mas na civilização romana não era apenas isso, o Fórum era o centro da cidade. Era no Fórum que estava a pessoa que coordenava, o prefeito, no Fórum estavam os principais templos religiosos da cidade, no Fórum ficava a arena. Então é uma rua, uma das pontas dela era a arena, e na outra ponta, em Roma, ficava o templo de Saturno, que é aquele deus romano ligado ao mundo dos mortos, né? Então você tem, nas várias faces dessa rua, vários prédios importantes da cidade de Roma. Mas não é esse o foco de hoje. Vamos seguir. Aqui tem um professor com cabelo grande que parece com esse que está falando, porque sou eu no passado, quando eu era bárbaro. Que são os estilos de capitel romano, que aparecem também no Coliseu. Mas eu não quero me deter nessa parte, né? Eu achei interessante essa frase aqui de Horácio, porque Horácio diz que a Grécia vencida conquistou seu rude vencedor. É como se fosse assim, os romanos ocuparam a Grécia, os romanos dominaram a Grécia, mas a cultura grega dominou a cultura romana. Porque essa tradição dos romanos grandiosos chega para nós através dos gregos, né? Os gregos ensinam os romanos ensinam a gente. Mas ainda não é essa parte aqui. E pessoal, parece que. Desculpa, eu peguei o PowerPoint, que não é esse não. Vou ver aqui. Não. Tem um segundinho. Só um momentinho, por favor. Agora eu consegui. Sim, essa aqui é outra imagem aqui da cidade de Roma. Você tem um Coliseu aqui ao centro. Agora eu peguei o PowerPoint que eu estava querendo dividir com vocês.
E aqui tem uma praça aqui, outra estrutura grande, que é o hipódromo, né? Hipo vem de cavalo, hipismo. Hipódromo onde havia corrida de cavalo. Pessoas atrelavam os cavalos a uns carros, né? E faziam corrida de biga. A gente vê, às vezes, em alguns filmes, esse tipo de corrida. E aí tem essa praça como ela está hoje. Quem viu um filme, tem um filme chamado Anjos e Demônios. Quem assistiu esse filme viu uma cena de um candidato a papa ser jogado nessa fonte aqui, no centro da praça. Já. Que é um filme com Tom Hanks. Boa, alguém falou aí que assistiu. Maravilha. Só que nessa praça, às vezes a gente não sabe, essa praça é bem famosa em Roma, muito bonita, inclusive. Nessa praça tem a Embaixada do Brasil em Roma, fica nessa praça, que é um prédio muito bonito, que é esse prédio branco aqui. Né? É um prédio que o Brasil comprou, e é esse prédio aqui, esse casarão, essa mansão, aqui é um Brasil dentro de Roma. Né? Dentro desse prédio, o que vale são as leis brasileiras, não são as leis romanas. É um pedacinho do Brasil dentro da Praça Navona, dentro de Roma. Mas aí vamos seguir. Teve a bandeira do Brasil ali. E aqui a gente tem o Império Romano, digamos assim, no auge da sua expansão. Tá? Então, vamos começar a ver como é esse finalzinho, o que causa, né, a queda desse Império Romano, um império que funcionou tão bem, tão rico, com vários povos, com tanta organização, e de repente um império como esse cai. Vamos tentar entender por que acontece isso. E aí existe uma linha aqui que é chamada o limite, eles chamam de limes, eu vou até escrever aqui a palavra, porque é uma palavra em latim, o limes romano, que é o limite. Né? A nossa palavra limite vem de limes. O limite romano, que separava os romanos dos não romanos, dos bárbaros, né? Aqui é o rio Reno, é um limite, é um rio, e aqui tem um outro rio, que é o rio Danúbio, que nasce na Floresta Negra, perto da Floresta Negra, na Alemanha, e passa por várias capitais europeias. Né? Isso, Francisco, muito bem observado, essa questão do mar. Os romanos chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. O que é Mare Nostrum? Mar da gente, nosso mar. Por que nosso mar? Porque eles dominavam todo o entorno do mar Mediterrâneo. Dá a impressão até que eles são caranguejos, que só querem caminhar para o lado, só querem dominar o lado, as costas. Então toda a costa do mar Mediterrâneo foi dominada pelos romanos. Por isso que em toda a costa do mar Mediterrâneo você encontra aquelas arenas. Então tem um momento, se você for aqui para Cartago, por exemplo, Cartago hoje é Tunísia, é um país muçulmano. Mas nesse país muçulmano, hoje, você tem construções romanas. Entende? Você tem o Egito aqui, um país, uma região antiquíssima, né? Os povos egípcios devem ter estudado isso, civilização egípcia. Tem uma cidade aqui chamada Alexandria, que tem muito elemento da cultura romana. Então os romanos foram dominando o entorno, né? Todo o mar Mediterrâneo. Vocês devem lembrar aquela passagem famosa de Jesus, quando vão perguntar a Jesus se deve ou não dar esmolas, né? E Jesus pergunta, olha, o que é o rosto de quem que está na moeda? Né? Então, dai a César o que é de César, por quê? A Palestina, na época que Jesus lá viveu, era uma província pertencente aos romanos. Os romanos dominavam aquela localidade. É tanto que Jesus vai ser julgado por Herodes e outras figuras da cultura romana. Jesus vivia dentro do mundo romano, na verdade. Tudo isso era Império Romano. E tem um aspecto interessante que, digamos que você nasça aqui no entorno do Mar Negro, mas aqui é Império Romano. Então, dependendo da sua família, da sua condição social, você seria um cidadão romano, mesmo que nunca tivesse pisado em Roma. Aí eu falei da Bíblia, a gente tem que lembrar, por exemplo, o apóstolo Paulo era cidadão romano. O que não quer dizer que Paulo nasceu em Roma. Paulo é de Tasso, uma cidade grega. Né? Paulo não era da cidade de Roma e era considerado cidadão romano. Quem viu um filme chamado O Gladiador, já passou na Globo várias vezes, o cara no filme é chamado de espanhol porque ele é espanhol. Ele nasceu na Espanha. Mas ele é também cidadão romano. Então, Já vi esse filme um dia independente... desse. Ótimo, Antônio. Então, independente de onde você nasceu, se sua família for importante, você vai ser considerado cidadão romano. Cidadão romano não tem a ver com nascer em Roma, tem a ver com ter o título de cidadão romano. Percebe um pouco a diferença? É um título, é uma elevação social você ser considerado cidadão romano. Você pode nunca ter pisado lá, talvez nem seu pai pisou e nem seu avô.
Mas como você é importante na redondeza em que você mora, você recebe esse título, que hoje seria como duque, marquês, visconde, na época era cidadão romano. Né? Mas aí, por que será então, professor, que esse império tão forte, tão poderoso, cai? E aí a gente tem os motivos, né, que levaram a esse declínio e queda, a famosa queda do Império Romano. A palavra queda, às vezes, não ajuda muito, porque ela passa uma impressão de que o Império estava muito bem e, de repente, puf, caiu. Né? A ideia de queda é uma coisa muito simultânea. Você está andando na rua, vai na feira, comprar pão, leva uma topada e cai. Né? É uma coisa muito imediata, instantânea. Império Romano Declínio, não funciona assim. Fala, Salatiel. declínio, no caso. Declínio. Declínio é uma expressão muito melhor, porque dependendo de como funcione a sua percepção de mundo, o Império Romano pode ser que ele tenha passado 1000 anos caindo. Então, 1000 anos caindo não é uma queda, né? 1000 anos caindo, como disse Antônio, é um declínio. Então, realmente é uma expressão melhor. Tá? Então, vamos entender um pouco esse só sobrar, essa vacilação contínua, esse declínio. Melhor expressão em língua portuguesa que eu conheço, que o Antônio usou, esse declínio do Império Romano. Então, o declínio vem do problema econômico causado pelos gastos excessivos do Império, capital que é Roma. Roma consome muito dinheiro, consome muitos recursos do Império todo. Então, em vez de você ter um império que coopere na sua manutenção, onde tiver problema, você tem a capital pegando dinheiro, pegando recursos demais das províncias. A capital puxa demais, absorve demais e devolve de menos. Quando isso acontece, gera-se realmente um grande mal-estar. Você tem isso muitas vezes, por exemplo, na história do Brasil. Você tem a capital, às vezes, seja ela Rio de Janeiro, durante o Brasil Império, ou Brasília, durante a República, que você vê que muitos recursos do Brasil vão para Brasília. E nem sempre voltam para as cidades onde foi gerado o recurso. Isso é uma discussão muito grande que acompanha a vida nacional até hoje. E é um problema recorrente. Geralmente as capitais absorvem muito e devolvem pouco. E esse devolver pouco vai gerar algum dos problemas. Só um instantinho, com licença. O Lubienski entrou em contato comigo, mas eu não pude atender. Se você puder ligar para a secretaria. Tá? Então, tem esse problema dessa captação muito de recursos e pouco retorno. Outro problema importante, o segundo ponto aí, o problema do exército. Qual é o problema do exército? O exército romano, ele cresceu muito e os romanos usavam uma estratégia que eu acho que ela era problemática. O Império Romano está crescendo. Então, sempre que ele crescia para pegar uma localidade nova, agregar um novo território ao Império Romano, eles pegavam pessoas daquele mesmo lugar e traziam para dentro do exército. Vou dar um exemplo. Digamos que vamos pensar em Afogado da Engazeira. Você tem Afogado da Engazeira, né? Aí depois você tem Tabira e lá na frente você tem São José do Egito. Tabira já faça parte desse império. Você quer agregar São José do Egito. Então você vai lá, faz uma guerra em São José do Egito, vence essa guerra, e aí você, para poder manter aquele São José do Egito sob seu controle, você mantém algumas pessoas daquele lugar no exército. Só que esse pessoal de São José do Egito foi derrotado e entrou para o exército romano. Eles não vão ter muito amor pelos romanos, não. Por quê? Os romanos mataram os pais deles, mataram vizinhos, mataram parentes. Eles mesmos entraram em guerra contra os romanos. Entende? Então, os romanos atraem para dentro do exército povos bárbaros, para poder manter a dominação, mas depois fica difícil controlá-los. Então, a questão do exército vai ser muito forte no declínio do Império Romano, porque vai ter um momento que a boa parte das tropas romanas serão formadas por bárbaros. Os bárbaros que invadem o Império Romano, que atacam a cidade de Roma, são bárbaros romanizados. Boa parte deles tiveram formação no exército romano. São generais romanos. Não é interessante, né? Então a gente diz que o bárbaro invadiu o Império Romano como se fosse um cara lá do outro lugar, do outro lado do mundo. Não. É um cara que já fazia parte da vida romana. Entende? É como se fosse um bárbaro
aculturado, um bárbaro civilizado. Mas esse bárbaro civilizado ainda tem contato com a família dele, com o povo dele de origem. Ainda quer se vingar. Outro fator importante é o fim da expansão romana. Sempre que o Império Romano ele ia crescendo, quanto mais ele crescia, mais ele absorvia a riqueza desse novo lugar que ele estava dominando. Domina um lugar novo, ganho riqueza dali. Domino um lugar novo, eu trago todo o gado daquele lugar para saciar minha família. Domino um lugar novo, eu pego toda a plantação daquele lugar. Mas chega um ponto que não deu mais para crescer. Então, esse excesso de terra, esse excesso de riqueza parou de acontecer. E os romanos não souberam administrar. Como eles não souberam administrar, o que acontece? Esses lugares novos se voltam contra ele. Então, a gente tem uma série de fatores que vão gerar esse declínio, né, do Império Romano. A ruralização. Né, então, as pessoas começam a se desligar das cidades, essas cidades que eu mostrei tantas arenas, e vão começar a morar no campo. E quando as pessoas vão começar a morar no campo, elas vão se desligando da cidade, vão se desligando, não querem mais mandar tributos para a cidade. Não querem mais pagar impostos para as cidades. Não querem mais mandar riqueza para a cidade. Não, eu moro no campo, eu moro aqui na minha fazenda. Roma que se vira, não tem nada a ver com Roma. Roma não me ajuda em nada. Eu não moro aqui na minha fazenda. Não quero saber de Roma, não. Né? Então, Roma vai encontrando muita resistência porque parte da população começa a migrar para o campo, para a zona rural. Uma diminuição do número de escravos, por quê? Como Roma também parou de crescer, parou de conquistar outras terras, parou de fazer escravos. E ainda tem uma influência forte do cristianismo. Porque, em alguma medida, o cristianismo não coopera tanto com a ideia de escravidão. Então, vai haver um certo descompasso aí de você relegar um ser humano à condição escrava. Isso não vai se coadunar muito bem com a filosofia e com o pensamento cristão. Então, o cristianismo vai começar a se opor a essa ideia de escravidão. E o Império Romano está meio que sustentado, balizado, mantido em função da condição do escravo. Sem escravos não há Roma. A gente tem os vizinhos bárbaros, que já são aí um dos últimos elementos que a gente vai ver com mais detalhes mais na frente. E no ano de 410 depois de Cristo, o último tópico, Alarico invade Roma. Quem é Alarico? Um general bárbaro, mas também um general romano. Então ele é um general de origem bárbara, falava o idioma dos povos bárbaros, mas também tinha conhecimento do latim, que era o idioma romano, também sabia as táticas do exército romano, também era um funcionário de Roma. Mas a insatisfação ficou tão grande que ele junta o seu povo e invade a cidade de Roma. E a cidade de Roma é invadida várias vezes, né? E todas as vezes ela vai ficando mais comprometida. Às vezes se reestrutura, mas chega um tempo que ela não consegue mais se manter. E aquela cidade, que é conhecida como cidade eterna, Roma, acaba entrando em declínio. O declínio é tão grande, pessoal, que teve um imperador chamado Teodósio, que teve uma ideia. Eu achei a ideia boa, inclusive. Ele resolveu partir o Império Romano em 2 pedaços. Como vocês estão bem vendo aí, né? Tem um pedaço em vermelho, tem um pedaço em roxo, né? Digamos assim, que é a divisão do Império Romano. Em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Do Ocidente é a parte vermelha, que aí envolve os países que a gente tem mais costume de falar, né? Itália, França, Inglaterra, Espanha. Esses territórios aí estão no Império Romano do Ocidente. E o Império Romano do Oriente, que vai envolver territórios como a Croácia, que eu mostrei aquela cidade de Pula, onde tinha aquela arena. Croácia, Macedônia, Bulgária, Turquia. Todos esses territórios tinham outros nomes na época, né? Mas faziam parte do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, veja que coisa interessante. Vou usar o chat aqui, porque é uma informação que faz toda a diferença. Deixa o meu mouse tentar ajudar. O Império Romano do Oriente, ele cai. O Império Romano do Ocidente acaba em... Opa, digitei errado. O Império Romano do Ocidente se encerra em 476 depois de Cristo. Então essa parte vermelha aqui, ela se desorganiza como Império Romano pontualmente, se a gente quiser destacar um ano, 476 depois de Cristo.
Já o outro, a parte roxa, que também é Império Romano, vai acabar em 1453 depois de Cristo. Certo, mas professor, qual foi o motivo do imperador querer dividir a Roma? Dividir para melhor administrar. Certo, no caso, o capital Esse seria para duas capitais de duas regiões diferentes ou para uma capital apenas? É isso que eu não duas, estou entendendo. duas capitais. A gente vai ter duas Romas. Uma Roma, na Itália, que a gente conhece bem por causa do Papa, aparece muito na televisão, né? A capital da Itália. Essa é a capital do Império Romano do Ocidente, Roma. E a gente vai ter uma capital do Império Romano do Oriente, que seria uma nova Roma. Estou digitando aqui, tá? Então a gente vai ter duas Romas. A gente vai ter uma Roma, que a gente conhece como Roma mesmo, na Itália, e vai ter uma outra cidade, que é Constantinopla. Houve um imperador chamado Constantino, que ele começou a perceber que era importante ter uma cidade mais forte no Oriente, que o Oriente estava ficando muito desligado de Roma. Então, veja, vou fazer uma Roma nova no Oriente. Aí pegou um lugar onde tinha uma cidade grega, chamada Bizâncio, pegou essa cidade e ampliou e mudou o nome. Ampliou a cidade e botou o nome dele na cidade. Ele se chamava Constantino, a cidade passou a se chamar Constantinopla, cidade de Constantino. Tem uma coisa interessante sobre esse imperador. Além dele fazer essa cidade nova, e até o ponto essa cidade era muito importante, essa cidade de Constantinopla, ele também é o primeiro imperador a se converter ao cristianismo. Porque o cristianismo, não sei se vocês perceberam, é uma religião de periferia. Começa o cristianismo em Roma, na França. Não, o cristianismo começa lá na Palestina. Jesus andava por onde? Jesus andava no rio Tâmisa, no rio Reno? Não. Jesus andava no Mar da Galileia, Jesus andava no Mar Morto, no Rio Jordão, né? Esse lugar, nasceu em Belém. Então, Jesus era da periferia do fim de mundo do Império Romano. Mas esse Jesus, ele acaba consolidando um grupo de seguidores, que são os apóstolos, que só faz crescer e vai se expandindo por todo o Império. É muito perseguido o cristianismo, é bem verdade, mas ele, de uma maneira ou de outra, ele vai crescendo, em especial entre os escravos. Crescendo, crescendo, crescendo. E aí, depois dos escravos, vai começando a tomar outros grupos, até o ponto que em 313 depois de Cristo, Constantino, um imperador, se converte ao cristianismo. Antes de morrer, ele se converte por influência da mãe, que se converteu também, e ele se converte ao cristianismo. Beleza. Se o imperador se converteu, já é uma coisa que merece atenção, né? Já não é uma religião de periferia. Mas depois tem um outro chamado Teodósio, que aparece aí. Teodósio transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Então, era uma religião de perseguidos, passa a ser a religião oficial de todo o Império. Tá? Mesmo assim, é um império que está muito desorganizado. Então, Teodósio faz, sabe de uma coisa? Vamos dividir esse império em dois. A gente deixa uma parte com capital em Roma, Roma organiza a parte dela mais próxima, e vamos deixar outra parte com capital em Constantinopla, até por uma questão de comunicação. Você imagine que está tendo, eu vou percorrer o mapa aqui com o mouse, você imagine que tem um problema aqui no Mar Vermelho, tá? E aí o líder aqui da província precisa pedir autorização ao imperador para resolver um problema. Ele vai fazer uma carta, essa carta vai a cavalo, vai até Alexandria. Em Alexandria, essa carta vai para um barco, e o barco vai navegar até Roma. Em Roma, Roma não fica na praia. Aí vai outro cara a cavalo, vai pegar essa carta, levar até onde fica o imperador, para os cônsules, junto com o imperador, decidirem o que fazer. Debate e decidem. Muitas vezes, pessoal, quando essa carta chega, o problema já nem existe mais. Se era algum povo que estava atacando aqui, já dominou tudo. Entende? Então, é importante você ter uma capital mais próxima para facilitar a comunicação. De maneira que eu acho que foi uma grande alternativa do Teodósio dividir o império em duas partes. Inclusive, o império nessa parte vermelha está muito marcado pelo idioma latim, pela língua latina. E vão surgir aqui línguas neolatinas, como o português, que vem do latim, o espanhol, o italiano, o francês. Tudo tem uma marca latina muito grande. Aqui não. Aqui o idioma forte vai ser o grego.
E eu não sei se vocês lembram das cartas do apóstolo Paulo. Paulo escreve cartas aos Colossenses, Tessalonicenses, primeira e segunda carta aos Coríntios. Paulo escreve em grego. Né? Paulo dominava grego e latim. Então, essa parte do império aqui é marcada pelo grego. E até a religião cristã vai se movimentar em dois caminhos. Aqui a gente vai ter um cristianismo romano, que vai dar origem à Igreja Católica Romana, e aqui a gente vai ter um cristianismo mais com um caráter mais grego, que vai gerar a Igreja Católica Ortodoxa. A gente vai ter várias igrejas católicas no mundo, outras vão se manter. Mas as duas mais fortes no mundo hoje é a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. A romana com sede em Roma e a ortodoxa muito ligada ao leste europeu, os russos, por exemplo, os ucranianos. Esse povo tudo é católico, mas não é católico de Roma, é católico de Bizâncio, de Constantinopla. No início do cristianismo, os cristãos tinham 6 capitais, do ponto de vista religioso. Eles tinham a capital de Roma, em Roma, Constantinopla, Antioquia. Entende? Então, o cristianismo tinha várias sedes. E essas sedes se reuniam para fazer concílios para decidir como é que o cristianismo ia prosseguir. Mas depois que Teodósio fez essa divisão e o tempo foi passando, esses cristianismos foram se separando. Por exemplo, tem um cristianismo muito forte é exagero, mas existe ainda uma corrente do cristianismo no Egito, que não tem nada a ver com Roma, e não tem nada a ver com Constantinopla, que são os coptas. Os coptas são cristãos, acreditam em Jesus, Maria, Velho, Novo Testamento, eles são cristãos, mas eles seguem uma tradição religiosa diferente, que é o copta. Inclusive, eles são bastante perseguidos pelos muçulmanos. Muitas igrejas coptas são queimadas, às vezes, no Egito, então é um povo que sofre bastante. Porque o Egito é um país muçulmano, com um grupo forte de cristãos coptas, e esses cristãos sofrem. Não é fácil. Mas esses são os primeiros passos, né, do cristianismo. Olha, os maronitas, que o colega falou aí, bem lembrado, que são fortes, por exemplo, no Líbano, né? Os maronitas. O Líbano tem umas cidades como Tiro, onde o movimento maronita cresceu muito, inclusive vem até para o Brasil, né? A gente tem algumas comunidades libanesas em São Paulo de origem maronita. Bem lembrado, Lucas. Obrigado. Então, realmente esse início do cristianismo, ele é muito plural. E tem suas marcas até hoje. Tá? A gente pensa muito que a gente mora no Brasil, a gente pensa muito em que o cristianismo é católico e evangélico. Tá certo, no Brasil a gente pode pensar assim. Mas no mundo, no velho continente, existem outras tendências do cristianismo, que não são essas duas. Né? Então, vamos seguir. Aí eu falei, disse que tinha bárbaro, falei tanto de bárbaro e não mostrei. Né? Pessoal, vocês estão vendo aí que tem várias setas, tem seta amarela, vermelha, verde. Cada cor dessa que você está vendo nesse mapa são povos bárbaros invadindo ou entrando no Império Romano. Invadindo, acho que é uma boa palavra. Né? E você vê, os alanos, os vândalos entrando no Império Romano. Então, veja que a palavra vandalismo, o substantivo vandalismo, que a gente usa muito hoje em dia, quando alguém depeda o patrimônio público, isso é um ato de vandalismo, vem da Idade Média, vem dos vândalos. É porque os vândalos, eles entram no Império Romano, percorrem boa parte deles, eles passam do que hoje a gente chama de França, passam na Espanha, vão parar no norte da África e invadem Roma. Eles dão uma senhora volta e onde eles vão passando, vão atacando. E aí eles vão deixando essa marca de bárbaros como povos que estão vindo para destruir. Porque esses povos, quando eles vão chegando, os povos bárbaros vão chegando e vão trazendo, os bárbaros trazem a mulher, trazem o avô, trazem os filhos, é todo um povo, pessoal, caminhando. E esse povo, quando vai chegando, eles vão procurando as cidades. Por quê? Porque eles querem atacar. Porque eles atacam tanto as cidades. Porque na cidade você tem água, na cidade você tem como se abrigar do inverno, na cidade você tem madeira, na cidade você tem comida, na cidade você tem roupa, você tem pedras preciosas. Então, a riqueza do Império Romano estava nas cidades.
Então os bárbaros, quando eles entram no Império, eles vão procurando as cidades. E por isso também que os romanos vão fugir para onde? Fugir para o campo. Daí o ruralismo, eles vão morar no campo também, para se preservar dos bárbaros, da chegada e da invasão desses povos bárbaros. Se eu não me engano, também Roma tinha cidades-estados, né? Onde a riqueza e o capital era mais acumulado, não? Eu estou confundindo. Ou era a Grécia que tem cidades-estado? Grécia. É, Grécia. eu estou confundindo já. Isso. Porque o Império Romano, ele, não sei quem falou, mas o Império Romano, ele tem até esse nome porque ele era um império muito centralizado, entende? Essa noção de cidade-estado você vai ter na Mesopotâmia, você vai ter na Grécia, que são cidades de uma independência tão grande que chegam a lutar umas contra as outras. Né? Você tem a luta famosa aí de Atenas contra Esparta, na Guerra do Peloponeso. Né? Então, você tem um império, várias cidades-estados, todas têm a mesma religião, a mesma cultura, mas ficam em guerra uma contra a outra. No Império Romano, não. Ele é um império coeso em torno de uma cidade. Até que Teodósio resolva partir em duas metades. Aí você vai ter duas cidades polo. Você vai ter Roma e você vai ter Constantinopla. E é tanto, olha, aqui no mapa já mostra Constantinopla. O pessoal de Constantinopla foi muito esperto. Se você olhar as setinhas dos bárbaros, cinza, tá tudo vindo para o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente tá tranquilo aqui, ó. Na paz, o marronzinho, ninguém chega perto. Só os visigodos, que são esses marrons, tá vendo aqui? Visigodos, os visigodos que vão atacar Constantinopla. Só que quando os visigodos estão chegando para atacar Constantinopla, o imperador de Constantinopla faz um acordo com eles, diz: ó, meu irmão, venha para cá não, de boa, chega aqui não. Você quer o quê? Você quer carne, você quer cavalos, você quer roupa, você quer riqueza, eu dou para você, mas fala o seguinte, vai atacar Roma? Tá? Eu vou te dar suprimento, eu vou te dar umas armas, eu vou te deixar em ordem, mas toca para lá, me deixa quieto aqui, pode ser. Aí o cara, beleza, é o que eu quero mesmo, alimentar meu povo, conseguir roupa e riqueza, pronto, manda para cá. Então, o imperador de Constantinopla fez um acordo com vários povos bárbaros para não atacar o Império Romano do Oriente. Por isso que o Império Romano do Oriente ele consegue se manter por mais 1000 anos em cima do Ocidente. Do Ocidente cai em 476 depois de Cristo e o Império Romano do Oriente, ó. É ruim porque são palavras parecidas, né? Ocidente e Oriente, se você falar rápido, talvez vocês não entendam, mas o Ocidente cai logo e o do Oriente ainda dura 1000 anos. Tá certo? Então é interessante esse processo. E tem alguns povos bárbaros que começam a invadir o Império Romano, cujos nomes talvez sejam mais conhecidos de vocês. Por exemplo, aqui no norte da Europa, tem uns povos que são os anglos e os saxões. Os anglos e os saxões eles vão invadir a Bretanha. Quem viu um filme, tem um filme chamado Rei Arthur, que é um filme mais recente, que ele vai falar um pouco sobre como era a Bretanha dos romanos e quando ela está sendo invadida por esses povos bárbaros. É tanto que quando se fala hoje de Grã-Bretanha, de Inglaterra, se fala muito de cultura anglo-saxã, né? Inglês vem de anglo. E veja que inglês não é o idioma natural dessas ilhas aqui, não. O inglês é dessa região aqui, ó. E o saxão. Né? Então, esses dois povos vão invadir essa região e ela vai passar a ser conhecida como Inglaterra e vai mudar a forma de falar lá. Né? Tamanha influência dos bárbaros. Né? Os bárbaros vão marcar tanto a Bretanha que ela vai passar a ser um país anglo-saxão, um país com essa influência da chegada dos bárbaros. Quer ver outro povo bárbaro importante que vai marcar um país? Tem um povo bárbaro aqui, dessa região, que vai invadir a Gália e eles são chamados de francos. Vê que nome interessante. Francos. Não fica difícil imaginar que países esse povo vai constituir. Esse povo vai transformar a Gália, que era uma província romana, em França. A Gália vai virar França por causa da invasão dos francos. Os francos vão invadir a Gália e vão ficar por lá. Não, aqui é bom demais, vou sair daqui nada. Mas gostei, vou ficar por aqui. Aí eles ficam tanto por ali que acabam, né, dando nome àquela região de França. O que é a França? É a região da Europa invadida pelos francos. Antes dos francos chegarem lá, quem morava lá eram os gauleses. Quem gosta aí
de HQ, de história em quadrinhos, né, tem o Asterix e Obelix, né, essa série de desenho aí, acho que é conhecida de alguns de vocês. Aquele era o povo original da Gália. Os francos chegaram depois. Né? O que mais a gente pode citar aqui? Os francos, os lombardos vão ocupar a Itália, os visigodos, os ostrogodos vão ocupar também essa região da Itália, mas tem um povo bárbaro que pegava pesado, viu? Tem um povo bárbaro que até os bárbaros tinham medo deles. Veja que coisa interessante. É o cara ser muito bravo mesmo, viu? Para até os próprios bárbaros terem medo deles, se vocês sabem que povo é esse. É um povo que vem lá da Ásia. Nesse quadro aí está em cinza. Deixa eu ver se eu... Olha uma invasão aqui. Tá? Isso aqui é uma imagem. Eu avancei muito, mas deixa eu voltar, porque eu ia falar de um povo bárbaro. E são os hunos. Aqui não está escrito huno, porque esse quadro aqui está todo em francês, tá? Mas esses são os hunos que vêm lá da Mongólia. Aí eu vou deixar para falar deles um pouquinho na frente para seguir a sequência, mas nós vamos falar desse povo. Guardem esse nome, vou digitar aqui no chat, né? Guardem na memória os hunos. Esses são bárbaros, Davi, naquele sentido ruim, viu? Esses são os pés da besta, digamos assim. Se quiser usar uma expressão pesada para eles. Tá certo? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Os visigodos, né? Eles lutam contra o romano na Batalha de Adrianápolis e ganham. Essa é uma batalha importante porque é uma grande derrota dos romanos. É aí que os romanos começam a perceber que os bárbaros podem ser muito mais fortes do que eles e começa o império a sentir bastante. Depois vem os hunos, que é isso que eu acabei de falar. A Átila ataca a cidade de Constantinopla em 441 d.C. E depois ele faz um acordo lá e invade o Império Romano em 448 depois de Cristo também. A gente também tem a chegada do Odoacro. Professor, Pois não? se eu não me engano, os hunos eles amarravam, né, tipo, umas cordas num braço, na perna, e os cavalos saiam atorando a pessoa. Puxava Olha, até torar os membros. eu não Eu não sei me... se isso é verdade, Antônio, mas vê só, tem um ditado italiano que cai muito com o que você está dizendo. Os italianos, quando eles escutam uma coisa que parece muito verdadeira, mas eles não têm certeza, eles dizem assim: se non è vero, é ben trovato. Se non è vero, se não é verdade o que você está falando, é bem trovato, é muito bem pensado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu não tenho certeza se essa prática de esquartejamento que você está falando, que se tornou famosa na história, que é você amarrar uma pessoa, amarrar o pulso da pessoa numa corda, outro pulso na outra e os tornozelos também. E dar um tiro para... E cada a ponta da corda em um cavalo. Você amarra em 4 cavalos, às vezes você amarra uma corda ao pescoço também da pessoa. Cada corda dessa, cada membro fica amarrado em um cavalo e você dá um tiro para cima. E cada cavalo corre para um lado, né? E você que está no centro... Né? Então, isso é uma prática de esquartejamento, de divisão dos membros humanos. Eu não duvido que essa prática possa ter sido feita pelos hunos, porque os hunos são famosos pela violência que eles praticavam. Só que quando alguém é muito violento e fica famoso por ser violento, a gente começa a atribuir àquela pessoa violência que eu não tenho certeza se ela fez. Lembra, por exemplo, recentemente esse cara aí em Goiás, que todo mundo estava atrás dele. Daqui a um tempo, o que não surgiu de história de coisa que ele fez no WhatsApp por aí? Imagina. Né? Então, geralmente, quando se cria uma imagem de muito medo em torno de alguém ou de algum grupo, a gente começa a atribuir coisas ruins que esse grupo possa ter feito. Eu não tenho lembrança dessa prática que você está dizendo, o que não quer dizer que ela não tenha ocorrido. Principalmente, Antônio, porque os hunos, eles que vêm lá da Ásia Central, eles estão muito ligados ao uso do cavalo, que é uma coisa que eu ia falar mais na frente. Eu vou pedir a vocês licença para eu adiantar um pouquinho, para poder ligar com esse comentário do Antônio, que é muito importante. Tá? Só um instantinho. Quero adiantar para uma imagem aqui que eu acho importante. Pronto. Que vocês vão entender o porquê eu estou adiantando. Essa parte verde aí, que surge na Manchúria, aqui na China,
e vai até a Hungria. Essa parte verde é toda chamada... até a Covid parou de matar. Falei. Boa. Essa mancha verde aqui é chamada de steppes. Se você estiver tendo aula de geografia, não sei qual é o nome do professor, se você perguntar, professor, o que são as steppes? Ele com certeza sabe e vai te explicar muito melhor do que eu. Mas é uma região na Ásia, que vai da Ásia até a Europa, em que você não tem montanhas muito acentuadas. Você tem as colinas, né, e é uma região mais de planície. Nessa região, você tem uma criação muito grande de cavalos. E os cavalos, eles são cavalos mais baixos em altura do que os cavalos que vocês encontram por aí, pelo Pajeú, pelo Brasil em geral. São cavalos mais baixos, com as pernas mais afastadas, o que dá mais estabilidade ao animal. E os hunos viviam em cima do cavalo, porque os mongóis vivem em cima do cavalo. O cavalo é super importante nessa cultura. Então, eles inclusive iam lutar em cima do cavalo, diferente dos romanos. Se vocês virem um filme de uma batalha romana, você vê que os romanos batalham, lutam com o pé no chão. Boots on the ground. Né? Eles lutam com o sapato no chão, a bota no chão. Os romanos não lutam a cavalo. Você vai ter um general em cima do cavalo gritando, vai por ali, vai por aqui. Mas não se luta em cima do cavalo. Por quê? Porque os romanos não usavam o cavalo para lutar e os hunos usavam. Porque os hunos, além da prática cotidiana de estar sempre em cima do cavalo, os hunos criaram um objeto chamado estribo, que é um objeto de 3 estruturas, 2 em ferro, e às vezes aqui pode ser em couro, para botar o pé. Todo mundo aí, acho que alguns de vocês já devem ter subido num cavalo, e o cavalo de cada lado ele tem os 2 estribos. Então você bota o pé no estribo e vai cavalgar. Por que você bota o pé? Porque dá mais estabilidade. Tenta correr num cavalo sem o pé no estribo. A tendência é você, cair. Você não tem estabilidade. O estribo é que dá estabilidade a quem está cavalgando, né? Você veja, por exemplo, quando tem rodeio, o pessoal cai logo em cima do touro. O touro dá 2 puladas, o cara cai. Porque os pés dele não estão seguros em canto nenhum. Né? Então, o estribo, que foi criado pelos asiáticos, por esses povos bárbaros da Ásia, eles que criam o estribo. E aí, essa prática de lutar no estribo é tão interessante porque, por exemplo, eles conseguiam soltar a rédea do cavalo, tirar a flecha e dar um tiro de arco e flecha cavalgando. Atiravam e acertavam, cavalgando. Tamanha a estabilidade que eles conseguiam em cima do cavalo, por muita prática, né, de estar sempre cavalgando, e pelos do estribo. Por isso que quando o Antônio falou para mim que eles amarravam no cavalo, eu não acho tão estranho, porque os hunos têm essa cultura equina, essa cultura de tudo na vida acontecer em torno do uso do cavalo. Né? É aí que eles vão trazer essa cultura para a Europa, e na Europa essa cultura vai ganhar força na Idade Média. É por isso que na Idade Média surge o cavaleiro. A gente não tem cavaleiro no Império Romano, não. A gente tem cavaleiro na Idade Média. O que é o cavaleiro? É um cara que luta em cima do cavalo. Por quê? Porque os europeus aprenderam a usar o estribo com esses povos bárbaros. E agora é possível lutar em cima do cavalo. Tá? Deixa eu... Olha aí como são as steppes. Você vê que existem colinas, mas você não tem um Himalaia aqui, você não tem uma montanha gigantesca. Então, é um prado muito extenso. Dá para você percorrer com o cavalo com facilidade. Tá? Essas são as steppes. Tem outra imagem aqui das steppes. No caso dos romanos, como eles estavam lutando contra, eles desenvolveram algum armamento para derrubar os cavalos mais rápido ou só atacavam ele primeiro? Meu amigo, nessa batalha de Adrianópolis que eu citei, que os romanos levaram uma derrota feia, foi pior que 7-1. Vê como acontecia. O Império Romano ele lutava com legiões. Né? Os soldados, você já deve ter visto em filme, ele vem em grupo, escudos muito grandes, os romanos usavam escudos muito grandes, a legião romana, um escudo pesado, inclusive, e uma espada pequena. A espada romana não é uma espada grande, é uma espada pequena. E alguns usavam lança. Então, o da frente bota o escudo e o que vem atrás dá uma furada no inimigo. E assim vai andando. Você já deve ter visto isso em alguns filmes. Né? O que é que esses bárbaros faziam? Você vê, tá lá 6.000 soldados romanos, uma legião, toda quadrada ali num campo aberto de batalha. Estão vindo os asiáticos, os hunos a cavalo. Os bárbaros a cavalo. O que é que os bárbaros fazem? Você tem lá o grupo quadrado, 6.000 soldados romanos. O cara vem com 200 cavalos, não chega perto dos romanos,
se aproxima um pouco, a ponto de conseguir dar um tiro de flecha. Ele chega com o cavalo, dá um tiro de flecha e volta com o cavalo. E aí vem outro, dá um tiro de flecha e volta com o cavalo. Vem outro, dá um tiro de flecha, vem outro, dá um tiro de flecha. E aqueles soldados romanos vão caindo. Puf, puf, puf. E à medida que eles vão vendo os vizinhos caindo e morrendo, se ferindo, aquela legião vai se desfazendo. O pessoal vai abrindo. Então aquela muralha de escudo vai começando assim. Quando aquela muralha se desfaz por completo, aí a cavalaria vem, passa por cima deles. Então essa era a tática de guerra dos povos bárbaros, especialmente daqueles que vêm da Ásia, e contra isso os romanos não conseguiram vencer. Porque se um romano vai jogar uma lança no cara que está vindo a cavalo e o cara joga uma flecha, a flecha você pode atirar de uma distância muito maior. A lança não vai chegar, não vai fazer o percurso da flecha. Então eles iam a cavalo, davam uma distância que fosse suficiente, atirava a flecha ia, batia no romano, o romano já caía no chão. Aí outro vinha, imagina, 200 flechas. Não dá. E aí você consegue vencer um exército de 6.000 com esse ataque dos bárbaros. E assim eles vão tomando, né, depois que eles vencem a primeira vez os romanos, vão vencendo, e invadem o império. E é interessante a figura dos hunos, porque os hunos, esse é um grande líder dos hunos, que é Átila, os hunos eles vão chegando no Império Romano e vão empurrando os outros bárbaros. Os povos bárbaros que moravam mais perto do Império Romano têm medo dos hunos. Bárbaro tem medo de bárbaro. Os hunos botavam medo em todo mundo, por isso que o que Antônio diz faz sentido. E aí os povos bárbaros vão invadir o Império Romano fugindo dos hunos. Os hunos botam tanto medo que o pessoal foge antes deles chegarem. E aí os bárbaros vão invadindo o Império Romano, fugindo também dos hunos. Os hunos vão como se fosse um rolo compressor, empurrando os outros bárbaros para dentro do Império. E aí Átila tem uma coisa interessante, porque Átila, ele... Um instantinho. Além de chefe dos hunos, Átila morou uma parte da vida dele em Roma. Átila se afastou do grupo dos hunos e passou uma parte da vida dele em Roma. Então ele falava latim, ele tinha contato com os cristãos. Por isso que eu estou dizendo que o Império Romano ele é invadido por bárbaros, mas muitas vezes são bárbaros romanizados. São bárbaros que falam latim. E Átila, que era um grande chefe dos hunos, conhecido como o flagelo de Deus. Veja, o cara era conhecido como a desgraça de Deus. Como se assim, quando Deus quer desgraçar um povo, ele manda Átila. Tamanho morticínio que Átila causava. E aí Átila vai atacar Roma e o Papa sai lá onde ele vive em Roma, né? E vai se encontrar com Átila para pedir a Átila que não ataque a cidade de Roma. E Átila desiste, em respeito ao Papa. E aí essa aqui é uma representação dessa conversa que acontece entre Átila, no seu cavalo, e o Papa pedindo para ele não fazer isso. E isso é uma representação que fica marcante na história europeia. É como se dissesse assim, olha, a maior força que existe no Império Romano não são os romanos, é a fé cristã. Um papa pode mais do que um guerreiro, pode mais que um general, pode mais que um exército. Né? Um papa conseguiu convencer os bárbaros a não atacar a cidade de Roma. Então isso vai gerar isso é conhecido como uma grande vitória, né, do papa. Aqui a gente tem um afresco, que é uma pintura feita na parede, em Paris, contando essa mesma história. Você tem o papa chegando aqui num cavalo branco, curiosamente Átila está num cavalo preto, né? E Átila está desistindo de atacar, porque tem figuras aqui, São Pedro e São Paulo. Átila tem uma visão e desiste de atacar Roma, graças à influência do cristianismo. Deixa eu mostrar isso aqui com um pouco mais de detalhe, acho que fica melhor de perceber a pintura, né? O Papa chegando calmo, tranquilo no seu cavalo branco, né? Com o apoio de alguém segurando duas chaves, então Pedro, né? E como é Pedro, acredito que aqui também seja o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo não tenho certeza, mas acredito, porque é muito comum essa casadinha, né? Pedro e Paulo. Vindo aqui dos ares, né? E Átila os vê, se surpreende e começa a desistir, começa a virar para o outro lado, né? Para não atacar o Império Romano. Há alguns filmes que contam a vida de Átila, esse aqui é um mais recente. Né? Esse filme eu ainda não vi, mas eu gostaria muito de assistir, que conta esses embates entre Átila, né, e o Império Romano, né, todas essas negociações que havia entre os hunos, né, o medo dos hunos e a chegada de Átila, tudo isso faz parte um pouco do imaginário cultural europeu.
José, eu posso colocar aula sim. Viu? Pode ficar tranquilo. Aqui uma outra imagem, aqui mais um mapa, você veja a quantidade de povos bárbaros invadindo o Império Romano do Ocidente, veio do Oriente. Os alanos vêm aqui, os visigodos vêm aqui, mas desistem de atacar Constantinopla, vão atacar Roma, né? E os hunos que botam medo em todo mundo, os hunos vão chegando e o povo vai fugindo, e os bárbaros vão fugindo para dentro do Império Romano. É melhor enfrentar um romano, um exército romano, do que enfrentar os hunos. Então os povos bárbaros vão todos fugindo para dentro do Império Romano, com medo dos hunos. Tá? Então, essa é a marca, a referência que eu queria deixar hoje para vocês, dessa questão desse avanço dos bárbaros, que eles vão meio que se fixar em várias partes da Europa, e essa chegada dele vai criar vários reinos na Europa, que vão gerar os países que a gente conhece hoje, como Espanha, Itália, Inglaterra. Todos esses países têm um pezinho, têm uma tradição, têm uma ligação com essas invasões bárbaras, que realmente foram os últimos momentos do Império Romano, né? Foram os golpes finais no Império Romano do Ocidente, porque o do Oriente ainda durou mais 1000 anos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar por aqui. Eu gostei.